série de palestras da JICA sobre experiência japonesa de desenvolvimento até o momento, de acordo com a agenda global da JICA, estratégias de cooperação por tema de desenvolvimento. Seguridade Social e Modernização no Japão. A Seguridade Social é agora a parte essencial da saúde e estabilidade das pessoas que vivem no Japão, organizado conforme o seu desenvolvimento no processo de modernização, inclusive com a garantia de seguro universal de saúde e cobertura de seguro previdenciário em seu estágio inicial de alto crescimento econômico. Neste vídeo, vamos compartilhar duas mensagens importantes. A primeira é que o Japão organizou seu sistema de seguridade social no seu processo de modernização não como cópia da seguridade social da Europa Ocidental, mas sim dentro do contexto japonês. A segunda mensagem é que os programas de seguridade social universal do Japão, estabelecidos em seu estágio inicial de alto crescimento econômico, resultaram em um amplo compartilhamento de ganhos a partir do crescimento econômico entre os cidadãos e deram suporte a um crescimento ainda maior através da formação de uma população majoritariamente de classe média. Vamos explicar sobre essas mensagens acompanhando a história da seguridade social no Japão. Mas antes disso, gostaria de explicar sobre o alcance da Seguridade Social abordado neste vídeo. A Seguridade Social é um sistema que proporciona benefícios sob a responsabilidade do governo para garantir uma vida saudável e segura para as pessoas quando a estabilidade de suas vidas é prejudicada. Os programas de Seguridade Social incluem pensões e benefícios de saúde baseados na Seguridade Social e em impostos, programas de desemprego e de indenização por acidentes de trabalho, proteção da população carente e de crianças vulneráveis, serviços de assistência à criação de filhos e cuidados às crianças e adultos com deficiências, assim como para idosos. Este vídeo foca-se principalmente nos seguros de saúde e pensões, proteção da população carente e serviços de cuidados aos idosos. As pessoas estão envolvidas com a Seguridade Social ao longo de suas vidas, como beneficiárias e como participantes dos programas de Seguridade Social, pagando prêmios de seguro e impostos. O primeiro sistema de seguridade social moderno foi criado na Alemanha na segunda metade do século XIX. Sob liderança do chanceler imperial Bismarck, foi iniciada com a Lei do Seguro-Doença de 1883, seguida pela Lei de Indenização por Acidentes de Trabalho e pela Lei do Seguro de Invalidez e Velhice. Estas leis foram criadas em resposta aos problemas e movimentos trabalhistas que estavam se tornando mais graves com o desenvolvimento do capitalismo industrial. Do final do século XIX até o início do século XX, a França e o Reino Unido seguiram o exemplo da Alemanha no desenvolvimento de programas de seguridade social, tais como a de indenização por acidentes de trabalho e o seguro médico. O Japão também fez parte desses movimentos. No Japão, a industrialização progrediu rapidamente a partir do final do século XIX, após a restauração Meiji. Ao mesmo tempo, surgiram disputas trabalhistas sobre ambientes de trabalho precários. Nessas circunstâncias, os movimentos para a proteção de trabalhadores começaram em grandes fábricas privadas e estatais, o que levou o governo nacional a desenvolver um sistema de seguridade social. Logo após o início do século XX, as associações de ajuda mútua foram formadas gradualmente em grandes fábricas privadas e estatais. Essas associações, baseadas no local de trabalho, ofereciam benefícios em caso de doença e morte de trabalhadores, assim como benefícios previdenciários para aposentadoria e invalidez, custeados pelas contribuições de empregadores e empregados.
O governo começou a proteger os trabalhadores das fábricas através da Lei das Fábricas de 1911, estipulando a responsabilidade dos proprietários de empresas por lesões e morte de seus operários relacionadas com o trabalho. A Primeira Guerra Mundial, na década de 1910, trouxe um boom econômico para o Japão. Mas após a guerra, uma dura recessão afetou o país. Confrontados com frequentes disputas trabalhistas exigindo aumentos salariais e oposição à demissão, o governo se engajou gradualmente na Seguridade Social para aliviar os conflitos trabalhistas e a agitação na sociedade. O primeiro programa moderno de Seguridade Social do Japão foi um seguro social de saúde para trabalhadores de fábricas, criado em 1922, seguido pelo Programa Nacional de Seguro de Saúde para agricultores e trabalhadores autônomos, em 1938, e o Seguro Social de Saúde para famílias de funcionários e trabalhadores administrativos, em 1939. Para aumentar a força de trabalho durante a Segunda Guerra Mundial, o governo iniciou um programa de pensão para trabalhadores de fábrica do sexo masculino em 1941. Em 1944, foi expandido para trabalhadores do sexo feminino e escriturárias. Durante esse período de modernização, o Japão estabeleceu seu sistema de seguridade social, principalmente por meio de programas baseados em seguro social, como nos países da Europa Ocidental. No entanto, não foram apenas cópias da Europa Ocidental. O governo projetou programas de seguridade social no contexto do Japão. Isso é notado principalmente em programas de seguro de saúde, como é mostrado em 2 pontos. O primeiro ponto é que o governo estava envolvido ativamente na operação dos programas de seguridade social. O próprio governo tornou-se a seguradora dos empregados de pequenas e médias empresas, enquanto as seguradoras para trabalhadores de grandes empresas eram as associações baseadas no local de trabalho, tal como nos países ocidentais. O contexto para essa escolha foi a falta de experiência em operar um programa de seguro por organizações baseadas no local de trabalho no Japão. O segundo ponto é que houve uma cobertura proativa voltada aos agricultores. Desde o final da década de 1920, as áreas rurais estavam esgotadas devido à depressão no mercado e safras ruins. Grande parte da dívida dos agricultores pobres eram com despesas médicas e o governo criou um programa de seguro de saúde para quebrar a cadeia de pobreza e doenças nas áreas rurais. Era um seguro baseado não na profissão, mas sim nas relações humanas da comunidade, e a seguradora era uma organização criada pelos membros da comunidade. Era uma ideia única, não encontrada nos países ocidentais daquela época. O contexto era o forte senso comunitário no Japão rural. Não era raro nas áreas rurais japonesas antes da modernização que os aldeões financiassem outros aldeões com dificuldades. Algumas comunidades tinham um mecanismo de contratação de médicos com arroz coletado dos aldeões. Em 1943, 5 anos depois de sua promulgação, esse novo seguro social de saúde tornou-se disponível em 95% de todas as municipalidades do país. Um dos fatores dessa ampla aceitação foi o alinhamento do novo programa com o contexto do Japão, além das medidas agressivas de promoção do governo com o objetivo de melhorar a força física das pessoas sob o regime de guerra. Devido à Segunda Guerra Mundial, o PIB per capita do Japão caiu para cerca de 60% dos níveis de meados da década de 1930 e um quarto dos ativos tangíveis, como equipamentos de fábrica, edifícios, móveis e utensílios domésticos, foram perdidos. Os problemas sociais mais graves eram o desemprego, inflação e pobreza. A Seguridade Social do pós-guerra começou com o alívio da pobreza. A Lei de Assistência Pública de 1946 criou um programa unificado de assistência pública. No mesmo ano, foi promulgada a nova Constituição, com a cláusula de que
todas as pessoas têm o direito de manter padrões mínimos de vida saudável e culta. Em 1947, foi estabelecido o Programa de Seguro-Desemprego. No mesmo ano, foi criado o seguro de acidentes de trabalho, separando os benefícios de acidentes de trabalho do seguro social de saúde e do seguro de pensões. As crianças que perderam os pais devido ao conflito armado e os incapacitados de guerra também eram questões urgentes. A Lei de Bem-Estar da Criança e a Lei de Bem-Estar para Pessoas com Deficiências Físicas foram promulgadas em 1948 e 1949, respectivamente. A guerra também prejudicou seriamente os programas de seguro social de saúde e seguro de pensão. Devido à turbulência social e econômica após a guerra, muitas seguradoras suspenderam ou aboliram os programas de seguro de saúde. O número de segurados caiu pela metade em 2 anos logo após a guerra. Quanto às pensões, a rápida inflação dificultou a vida dos trabalhadores, pois os prêmios de seguro tornaram-se pesados e o valor das reservas diminuíram. Esses movimentos indicam que o sistema de seguridade social está intimamente ligado às condições socioeconômicas e que é necessário enfrentar os desafios da época. Em meados da década de 1950, o Japão saiu da turbulência do pós-guerra e entrou no período de crescimento econômico. Por outro lado, mesmo em 1956, 32% da população nacional não era coberta por programas de seguro social de saúde e as despesas médicas eram uma das principais causas da pobreza. Os trabalhadores autônomos, agricultores e empregados de microempresas não possuíam programa previdenciário. Os programas de pensões cobriam apenas cerca de 1/3 da população ativa total. Nesse período, a universalização dos programas de seguro social de saúde e de pensão tornou-se uma agenda política. Houve apoio esmagador para o seguro social de saúde. A população foi envelhecendo gradativamente e aumentaram as famílias nucleares. O partido no poder precisava de um objetivo político para ganhar o apoio do povo. Assim, o governo priorizou o aprimoramento da Seguridade Social juntamente com o crescimento econômico em seu plano de independência econômica de 5 anos em 1955. Em 1961, o Japão alcançou a cobertura universal de seguro social de saúde e programas de seguro de pensão. Naquela época, o PIB per capita do Japão era só de 1/6 do nível dos Estados Unidos. A obtenção de programas de seguridade social universal nos estágios iniciais de crescimento econômico levou à ampla distribuição dos ganhos do crescimento econômico subsequente. Ao mesmo tempo, deu ainda mais suporte ao crescimento econômico, formando uma classe média majoritária. As características do sistema de seguridade social durante esse período são as seguintes. Primeiro, os serviços de saúde dos programas de seguro social eram iguais entre as diferentes parcelas da população. Todos os cidadãos foram cobertos. Eles tinham acesso a quase todas as instituições médicas e o pacote de serviços era basicamente o mesmo para todos, sejam empregados, trabalhadores autônomos ou agricultores. Além disso, o governo definiu os preços dos serviços médicos e medicamentos e a mesma lista de preços foi aplicada em todo o país. Segundo, o governo aprimorou os benefícios da Seguridade Social durante o período de alto crescimento econômico. O Japão alcançou um alto crescimento sem precedentes na década de 1960 e os programas de seguro social se beneficiaram disso. Para a população do setor informal, a taxa de pagamento de tratamento de saúde pelo paciente, que era no início de 50%, foi reduzido para 30% em 1967.
O pacote de benefícios foi expandido, por exemplo, com a inclusão de hemodiálises em 1967. O nível dos benefícios da pensão aumentou significativamente. A redução do ônus das despesas médicas, principal causa da pobreza das pessoas, levou à formação de uma classe média majoritária, juntamente com o aumento na renda, graças ao crescimento econômico. Em relação aos serviços de assistência, a Lei de Bem-Estar Social para Idosos de 1963 estipulou serviços para pessoas idosas, tais como casas de repouso e visitas de cuidadores focados na população de baixa renda. O contexto disso era a migração interna da geração mais jovem para as áreas urbanas, o que significou um maior número de famílias nucleares. Terceiro, com a concretização do seguro de saúde universal, o foco da Seguridade Social do Japão mudou de alívio ex post após a enfermidade para os pobres para a prevenção da pobreza. Os padrões médicos aprimorados através do seguro de saúde social resultaram em uma população trabalhadora mais saudável e serviram de suporte para um crescimento econômico maior. Durante a década de 1960, os benefícios do seguro social continuaram a se expandir, mas o foco estava nos seguros de pensão e de saúde social. Por outro lado, o desenvolvimento de serviços de apoio para crianças e adultos com deficiência, serviços de cuidados aos idosos e serviços de assistência para a criação de filhos eram limitados. Por trás disto, havia a situação social e econômica daquela época. Os programas de seguridade social no período apresentavam um crescimento econômico contínuo, uma grande população em idade ativa e um modelo familiar com marido trabalhador e esposa dona de casa em tempo integral, que era a principal cuidadora dos membros da família que necessitavam de cuidados. Entretanto, na década de 1970, essa situação mudou drasticamente. Desde o final do alto crescimento econômico, desencadeado pela crise do petróleo em 1973, o envelhecimento da população progrediu rapidamente, o tamanho das famílias encolheu e houve aumento do número de famílias com dupla renda. Nessas circunstâncias, o governo implementou reformas constantes para assegurar a sustentabilidade dos programas de seguridade social e para responder às necessidades crescentes, como cuidados de longa duração voltados para idosos. A história da Seguridade Social do Japão apresenta três implicações significativas para os países que estão desenvolvendo seu sistema de seguridade social. A primeira é ser fundamental conceber o sistema conforme o contexto do seu próprio país, tomando como referência os exemplos de outros países, assim como o Japão cobriu ativamente os agricultores com sistema de seguridade social. A segunda é considerar uma interação entre a seguridade social e as questões econômicas e fiscais. O Japão teve um ciclo virtuoso na década de 1960, distribuindo amplamente os ganhos do crescimento à população através de um sistema de seguridade social universal que deu suporte ao maior crescimento econômico. A terceira é ser indispensável a reforma da Seguridade Social em resposta às mudanças na estrutura demográfica e nas condições sociais e econômicas. O Japão tem revisto seus programas de seguridade social para aumentar a sustentabilidade e satisfazer as necessidades crescentes em resposta ao envelhecimento da população, mudanças na estrutura das famílias e condições econômicas e fiscais. Pode ser útil fazer as seguintes perguntas a si próprio. Que contexto deve ser considerado na concepção e implementação da Seguridade Social no seu país? Como a Seguridade Social, a economia e as finanças se afetam mutuamente? O que poderá acontecer à estrutura demográfica, às condições econômicas e sociais no futuro e como deverá ser a resposta da Seguridade Social? Termino aqui a minha apresentação. Muito obrigado pela sua atenção.
O Japão modernizou-se a partir de um contexto não ocidental para criar uma nação livre, democrática, próspera e amante da paz. Nesse sentido, o Japão é hoje um dos melhores modelos de desenvolvimento para outros países e regiões. Além disso, o Japão tem contribuído para o crescimento econômico em muitos países em desenvolvimento, especialmente na Ásia. Assim, gostaríamos de compartilhar com você a experiência única de modernização do Japão, diferente dos países ocidentais, e a cooperação com os países em desenvolvimento através deste vídeo. Esta série de vídeos faz um resumo abrangente por tema de desenvolvimento, de acordo com as linhas da Estratégia de Cooperação da JICA, chamada Agenda Global da JICA.